A história de hoje que eu vou contar, ela tem algo assim de místico, misterioso, ou só uma coincidência? Enfim, você vai decidir, tá? É uma das histórias que eu mais gosto de contar aqui quando eu falo sobre a questão de você se concentrar no resultado que você quer alcançar antes mesmo dele existir e fazendo um link com viagens, que é alguma coisa que nós aqui em casa adoramos fazer, né? Então se liga nessa história que ela é muito legal. A nossa família gosta muito de viajar para o exterior. Eu, inclusive, já escrevi um livro, que está aqui, eu vou deixar aqui o link para vocês, chamado O Mundo é uma Escola. É um livro muito legal que fala das viagens internacionais que eu fiz com minha mulher e com meus filhos, quando eles eram pequenos, nos 10 primeiros anos de vida da Luísa, e ali do Felipe também, que tinha 10, 12 anos. Então conta várias viagens internacionais que nós fizemos. O Mundo é uma Escola, se você quiser dar uma conferida, eu acho que é um livro bem legal, você vai se divertir, porque ele também traz 13 lições que nós, os pais, eu e a Cláudia, aprendemos com nossos filhos enquanto a gente viajava pelo mundo. Parece incrível? O pai aprender com o filho não é tão incomum, não. Na verdade, isso acontece todo dia, né? Às vezes a gente é que não está preparado para esse tipo de realidade. Mas vamos voltar à nossa história, do fim para o começo, que tem a ver com viagem internacional e com foco no resultado. A primeira vez que eu e a Cláudia fomos a Paris, nós entramos naquela típica viagem mochileira, nós ainda não tínhamos os meninos, de brasileiro que vai ao exterior, que vai à Europa pela primeira vez, né? Grana curta, muito tempo, 33 dias para passear pela Europa. O que você faz? Você tenta economizar da forma que você puder em hotel, restaurante e tenta conhecer o maior número de países que for possível, né? Então foi isso que a gente fez. Lá em 2001, a gente embarcou para 33 dias na Europa e passamos, vamos ver se eu lembro de cabeça, hein? Olha só as cidades que a gente foi. Lisboa, Sintra, nós fomos a Coimbra, tudo em Portugal, aí fomos a Madrid, Toledo, Barcelona. De Barcelona nós fomos para Nice, Cannes e Mônaco, Monte Carlo. De lá nós fomos de ônibus para Milão, na Itália. De Milão a gente foi para Florença, Pisa e Roma. Aí em Roma a gente pegou um trem, olha só a loucura daquela viagem, 33 dias, né? Nós pegamos um trem em Roma e saímos de lá, fomos para a Suíça, fomos para Genebra. De Genebra a gente passou em Frankfurt, chegou em Amsterdã e de lá fomos a Bruxelas. Passamos os dias em Bruxelas, chegamos finalmente em Paris. De lá fomos a Versalhes, demos uma volta ali por perto e fomos a Londres, onde a gente conheceu Stonehenge, Bath, algumas coisas ali perto e voltamos para o Brasil. Enfim, era uma viagem muito longa, muito assim despojada, a gente não tinha ideia de onde a gente ia estar no dia seguinte, eu e a Cláudia, e fomos fazendo esse périplo pela Europa, né? Isso no ano de 2001, e Paris foi uma das últimas cidades que nós visitamos. Você viu aí no meu roteiro que lá no finzinho, só antes de ir para a Inglaterra, que a gente resolveu passar pela França. Bom, fazendo aqui um corte, depois a gente voltou várias vezes a Paris. A última das viagens que nós tivemos lá para a capital francesa foi sensacional, porque já foi com nossos meninos em 2017, eles já foram 3 ou 4 vezes a Paris, mas uma delas a gente passou muito rápido, indo para a Euro Disney, então teve só uma tarde em Paris, e essa tarde foi sensacional, porque a gente resolveu dar uma volta de carro antes de pegar o avião e passar pela Torre Eiffel. E quando a gente chegou na Torre Eiffel, isso tem uns 5, 6 anos que aconteceu, a Torre Eiffel, os 4 elevadores dela, só um estava funcionando, estava quebrado. Então ou a gente ficava ali embaixo ou a gente ia ter que subir de escada. E a gente, cheio de mala, mochila, falou assim para os meninos, meio que se desculpando, né, que a gente não ia poder subir. Então, não, vocês querem subir de escada, os degraus todos, 300, 400 degraus, sei lá quantos são, para subir a Torre Eiffel, ou a gente fica aqui por baixo? E eles falaram o quê? Claro, é muito mais legal se a gente subir. E aí nós fomos lá, subindo, aquele cansaço, mas foi maravilhoso aquilo, né? A gente manteve o nosso shape, viu aquela vista maravilhosa de Paris e curtiu demais aquela viagem. Um pouquinho antes, a gente também tinha ido passar só uma noite, uma manhã em Paris, com eles muito pequenininhos, também no caminho para o aeroporto, indo para Frankfurt, ia pegar o trem de tarde, e a gente nunca tinha conseguido curtir muito a capital francesa junto com os nossos meninos. Mas em 2017, isso foi possível. Eu tive uma semana de trabalho na França e na Inglaterra, e aí os nossos primeiros 4 dias foram em Paris. O bacana é que, como o meu trabalho só começava na segunda-feira, a gente chegou lá no sábado. Nossa, aí nós fizemos aquilo que a gente costuma fazer em tudo quanto é viagem. Saímos do aeroporto, fomos para o hotel, trocamos de roupa, rumamos para o Parc des Princes para ver o jogo entre Paris e... quem era? O Nantes, se eu não me engano, com o Neymar. O Neymar tinha acabado de ser contratado pelo PSG e a gente foi ver o jogo do PSG com o Neymar contra o Nantes. Depois saímos para jantar com os colegas franceses, dois casais de colegas brasileiros que tinham ido trabalhar, né? O Luiz Felipe e o Joelson, grandes figuras. Foi maravilhoso aquele sábado. No domingo nós acordamos cedinho e falamos, vamos descansar?
Não, isso não é pra gente, né? A gente sempre de olho lá no resultado, a gente queria aproveitar o máximo de Paris. Então a gente saiu, comeu ali numa boulangerie um café delicioso, compramos algumas frutas orgânicas e rumamos para Versalhes. Passamos a manhã em Versalhes, fizemos um passeio maravilhoso lá, saímos de lá, cruzamos cruzar o país é demais, né? Mas pegamos assim, um Uber de 1 hora para chegar na Euro Disney, passamos o resto de tarde e à noite com eles na Euro Disney, voltamos pro hotel e aí sim fomos curtir o resto da semana. Eu sempre trabalhava de manhã e quando chegava de tardinha a gente saía para ver o Louvre, para ir na Torre Eiffel, Catedral de Notre Dame, Sacré-Cœur. Bom, fizemos tudo que a gente queria fazer em Paris, foi sensacional. Isso agora no ano de 2017. Mas vamos voltar lá atrás, no ano de 2001, a primeira vez que eu e Cláudia fomos a Paris. E por que eu estou contando isso aqui, né, num quadro chamado De Fim para o Começo? E o que mistério que há nessa história, dessa viagem sensacional que nós fizemos à Europa e o que isso tem a ver com o foco no objetivo, no resultado. É que quando nós fomos para a Europa, então lá em 2001, pela primeira vez, e a gente ia passar 33 dias viajando por esses países todos que eu comentei aqui antes, eu e Cláudia começamos a fazer uma certa brincadeira para passar o tempo quando a gente estava nos trens, nos ônibus, nos locomovendo, e a gente gostava de fazer um tipo de brincadeira que passou a ser recorrente a partir do 3º ou 4º dia que a gente estava na Europa, que era o seguinte: quem que a gente vai encontrar em Paris? Daqui uns 20 e poucos dias a gente vai chegar finalmente e vai conhecer Paris, que a gente não conhecia. E qual desses dois ídolos que nós temos nós vamos encontrar lá pela Cidade Eterna? Cidade Eterna é Roma, hein? Cidade Luz. Pô, se liga, Bruno. Qual desses dois ídolos nossos nós vamos encontrar na Cidade Luz? O Luiz Fernando Veríssimo ou o Chico Buarque? Eu explico. Nós adoramos os dois, adoramos o Luiz Fernando Veríssimo pelo que ele escreve, pela figura humana que ele é, assim como pelo Chico Buarque, pelo que ele compõe, pelo que ele escreve e pela figura que ele é também, né? E a gente sabe que tanto o Veríssimo quanto o Chico Buarque adoram Paris. Eles mesmos chegam a falar que passam temporadas, já tiveram ou têm apartamento fechado na cidade e gostam de ficar lá sem fazer nada, só sendo um parisiense, andando pela cidade, comendo bem, tendo boas ideias, enfim. Então a gente começou a brincar, desde que a gente já estava em Portugal, a gente falava assim: mas hein, Cláudio, e se a gente encontrar o Luiz Fernando Veríssimo em Paris, o que a gente vai fazer? A gente passa por ele e finge que não conheceu, ou chama ele de outra pessoa, você não é o, sei lá, o Rubem Braga, né? E começamos a brincar com isso. Se a gente encontrar o Chico? E aí a gente começou a brincar muito com isso, como se fosse uma verdade mesmo. Cada dia a brincadeira ficava um pouco diferente. Parecia que a gente estava contornando a solução que a gente quer, como a gente faz num projeto profissional, e dizendo assim: olha, quando eu encontrar o Veríssimo em Paris, eu vou falar isso, isso e isso. Aí eu vou perguntar para ele o que ele almoçou. Não, vou dar uma dica de restaurante, já que ele adora gastronomia, então é isso que a gente vai fazer. E a gente se divertia com essa brincadeira. Olha, nós devemos ter feito isso assim uns 20 dias seguidos, pelo menos uns 15 minutinhos por dia a gente ia fazendo essa brincadeira, botando um tijolinho a mais nessa nossa história rocambolesca do que ia ser se a gente encontrasse o nosso querido Luiz Fernando Veríssimo em Paris. Bom, chegou o dia da gente estar em Paris. Numa segunda-feira à tarde a gente chegou de trem, foi para o nosso albergue e começamos a fazer os passeios todos ali por volta, Versalhes num dia, enfim, começamos a andar por Paris. E aí numa terça-feira a gente resolveu ir, eu e a Cláudia ainda, só nós, né, não tínhamos os meninos, ao Arco do Triunfo. Subimos lá, vimos lá de cima toda a Champs-Élysées, aquela vista maravilhosa, enfim, tudo estava perfeito naquela viagem, o clima era bom, a comida era sensacional, as nossas conversas eram maravilhosas. E aí a gente olhou a Torre Eiffel e falou assim: que tal se a gente for agora caminhando daqui do Arco do Triunfo até a Torre Eiffel? E não sei porquê, existem vários caminhos para a gente fazer esse tipo de trajeto e tem um que é mais direto. A gente resolveu fazer um caminho bem sinuoso, porque a tarde estava muito gostosa, então a gente foi conversando, olhando uma lojinha aqui, falando com as pessoas pela rua, enfim. Eu não sei porquê, a gente decidiu não fazer o caminho mais direto. E é nessa hora que o mistério aconteceu. Então nessa terça-feira à tarde, quarta-feira à tarde, de uma primavera maravilhosa em Paris, nós estamos caminhando meio despreocupados, andando meio para o chão, assim, cuidando para não ser atropelado por uma bicicleta, de tão bom que estava o papo, quando de repente eu olho para frente e esperando por um sinal que vai se abrir na nossa direção, quem que está lá? O Luiz Fernando Veríssimo. Sério, inacreditável. O Luiz Fernando Veríssimo e a esposa dele, a Lúcia, vindo no sentido contrário, o sinal abre e eles começam a caminhar em nossa direção. E eu olho assim e falo: Cláudia, olha só ela, quem? Eu falei: Luiz Fernando. Ele passa pela gente, vira e fala assim:
Na verdade, nem foi ele que falou, foi a mulher dele que falou assim, é o Luiz Fernando. Eu falei, Luiz Fernando Veríssimo, você não vai acreditar. Vou te contar a história dessa viagem. E aí contei para ele tudo isso. Como a gente vinha fazendo essa brincadeira nossa, a cada dia melhorando um pouquinho, botando mais contornos, como se a gente estivesse escrevendo um livro, uma crônica de como seria um encontro hipotético da gente com o Luiz Fernando Veríssimo em plena Paris. E aí, de repente, ali pertinho da Torre Eiffel, a gente dá de cara com o Luiz Fernando Veríssimo e a esposa dele. Nossa, a Cláudia não conseguiu falar nada, ela não tirava o sorriso dos lábios, né? Ela que tem um sorriso permanente, ficou ainda triplicado esse sorriso dela. E aí a gente começou a bater um papo. Oh, tudo bom, Luiz Fernando? Que legal, olha só, olha essa história maravilhosa. Ele ria com o canto da boca e a única coisa que eu me lembro que ele perguntou foi assim, ah, que bom, vocês são de São Paulo? Eu falei, não, peraí, eu sou do Rio, moro em Brasília. Não, não sou e tudo, estamos aqui de férias, primeira vez na Europa. E aí a Lúcia falou, a gente já está indo amanhã de volta. Na verdade, a gente vai passar primeiro em Londres, tem uma irmã do Luiz que está lá, a gente vai visitá-los, enfim. Conversamos 5 minutos ali, nos abraçamos e cada um seguiu para o seu lado. Inacreditável, não? Bom, a gente chegou à Torre Eiffel e até hoje eu não me lembro como a gente subiu os andares para ver a vista lá de cima da Torre Eiffel. Eu acredito que a gente foi levitando, né? Porque estava todo mundo muito leve daquele encontro maravilhoso, sensacional. O que eu quero dizer com isso? Não sei direito o que eu quero dizer com isso. É uma história de viagem e eu sei que tem tudo a ver com aquela nossa ideia de que a gente deve primeiro concentrar-se nos objetivos, fazer aquele objetivo começar a ser verdade antes mesmo dele existir, para depois a gente ter, jogar isso para as pessoas que podem nos ajudar e ir vendo as melhores formas de fazer a coisa acontecer. Você pode dizer assim, isso é coincidência? Talvez. Ou então se você é mais esotérico, mais místico, você vai dizer assim, lei da atração, o pensamento e o sentimento formam realidade. Quem sabe? Ou então você vai ser só mais pragmático e dizer assim, talvez seja um misto de tudo, né? Você começou a criar um campo em volta de você tão favorável àquilo que você passou a perceber algumas coisas que você não perceberia. Tá, mas por que é que eu fui escolher aquele caminho tortuoso para ir do Arco do Triunfo à Torre Eiffel? Será que era só para encontrar o Luiz Fernando Veríssimo em Paris? O Luiz a gente já tinha encontrado algumas vezes antes, e depois encontrou outras vezes, mas sempre em noite de autógrafos, para pegar. Inclusive eu tenho aqui em algum lugar, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um autógrafo dele que eu consegui lá nos tempos de faculdade. Então assim, não era algo estranho para a gente conversar com o Luiz Fernando Veríssimo, mas daquela forma assim tão desejada, e aconteceu em terras parisienses. Você já imaginou isso? Um ídolo seu você encontrar em Paris na primeira vez que você vai? Pausa no vídeo principal, porque eu prometi e vou cumprir. Aqui, o livro é de Morte e Outras Histórias, e aqui em 1988, eu nem me lembro que eu era vivo nessa época. Aqui, ó, o autógrafo do Veríssimo. Ah, viu? Mas isso daqui era fichinha, né? Agora, fazê-lo aparecer em Paris pra gente? Meu Deus do céu, volta! Eu ainda não sei direito até hoje o que isso quer dizer. Talvez você possa me ajudar. Faça aqui seus comentários, diga se você gostou. Se você gostou também, se inscreva no canal, avise para os amigos e ative o sininho para você ter sempre novidades como essa. Todo dia a gente vai estar aqui com uma história falando de resultado. A gente pode falar de gastronomia, de viagem, de gestão, de inovação, de projetos profissionais. Enfim, eu nem sei qual vai ser o dia da manhã, mas o que eu posso dizer para você é que a gente vai estar sempre falando de resultado e de como que você pode fazer isso acontecer, tendo uma visão oriental, olhando primeiro do fim e indo para o começo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço!